Olá, queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa consolar seu coração, você que está chorando, você que está aflito, você que está com angústia, você que está doente, que Deus possa te curar. Que o Espírito Santo te visite com cura, com libertação, te dê sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus te dê prudência em tudo que você for fazer, que Ele te dê resiliência, te ensine a ser longânimo, a ser calmo, a ter fé, que Ele nos conceda a graça de compreender e de aceitar a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa falta de fé nos angustia, a nossa falta de fé nos enche de ansiedade, porque a gente quer que aconteça no nosso tempo. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, sabe? Então há tempo que a gente vai chorar, mas esse tempo vai terminar. E haverá o tempo de celebrar. É o tempo que você vai gargalhar, que você vai sorrir, que você vai ser feliz demais. Mas em todo tempo seja grato. Em todo tempo creia que Deus é contigo, que Deus é fiel. Que o Espírito Santo de Deus te conceda a graça da vida plena, da vida abundante, que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário por nós. Eu estava lendo em João, a partir do capítulo 5, a história de um homem que o nome dele não é mencionado. É o paralítico do tanque de Betesda, sabe? É assim que está escrito. Não é mencionado o nome dele, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que esse homem já estava sofrendo há muitos anos. A Bíblia diz que há 38 anos ele havia sofrendo. Ele estava sofrendo. Ele estava ali jogado aos pés daquele tanque. Porque a cada hora, tinha um tempo, vinha um anjo e movia as águas. E quando essas águas começavam a ser movidas pelo anjo, os doentes que eram jogados ali dentro, que conseguiam entrar naquele tanque, eram curados na mesma hora. Então ele estava ali, mas como ele não tinha força para ir primeiro, sempre quando ele ia, alguém já tinha entrado primeiro. E os anos foram passando e ele não desistiu. Ele continua ali, esperando, crendo que um dia ia chegar a vez dele. Eu pergunto para você, por que ninguém, vendo aquele homem há tantos anos ali, sofrendo, por que ninguém se mobilizou, sabe, para ajudá-lo? Para quando as águas começassem a ser movidas pelo anjo, alguém pegasse ele e colocasse dentro do tanque, ou desse preferência, falasse, não vai entrar ninguém, quem vai entrar agora é esse senhor, porque ele já está aqui há muito tempo, muito mais tempo que a gente. Não, ninguém fez isso, nem parentes, nem amigos, ninguém fez isso por ele. E ele estava ali cansado, ele estava tão exausto com todo aquele sofrimento, com tantos anos de angústia, de dor, de solidão, que Jesus chegou e perguntou para ele, o que ele estava fazendo ali? O que ele precisava? Mas ele não reconheceu que era Jesus. Às vezes nós ficamos tão preocupados com os nossos problemas que para nós parece que é tão grande, né? Nós damos ênfase aos problemas e ele cresce, ele fica maior que o mundo. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? E muitas vezes Deus traz a solução para a gente não enxerga, porque a nossa mente está totalmente ocupada com a ansiedade, com a preocupação, com a falta de fé, sabe? Com a descrença. A gente às vezes vai fazer uma oração, pedir para Deus um milagre.
e a gente nunca viu acontecer com ninguém aquele milagre que a gente está pedindo. A gente fala, mas já vai pedir, já parece que já está desacreditado, sabe? Já pede sem fé, já pede pensando, poxa, mas ninguém nunca recebeu isso. Será que Deus vai fazer isso mesmo por mim? Será que Deus está me ouvindo? Nós fazemos isso porque nós somos de carne, uma carne pecaminosa, uma carne fraca. Todos nós somos iguais. Esse negócio de, ai, fulano tem uma fé gigante. Não, nós não temos fé não. Se nós tivéssemos fé, Jesus disse que fosse uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que é a semente menor que existe, que cai no chão, você não acha mais. A gente mandaria o monte, lança-te ao mar, e ele nos obedeceria. Então a nossa fé é tão pequena, sabe? A gente precisa permanecer nos pés do Senhor, clamando pela misericórdia, clamando pelo amor, pela graça de Deus, que é ela que nos mantém vivos. E aquele homem, tão desesperado, com tantos anos de sofrimento, Jesus chegou ali, o Criador, sabe, aquele que podia curá-lo, que podia mudar a história dele, e ele não reconheceu. E Jesus ficou conversando, perguntando, e ele, sabe, o que você precisa? O que você quer? Para só lhe dizer, Senhor, eu quero ser curado. Não, ele foi remoer o passado. Mas é isso que nós fazemos. Nós também fazemos assim. Fazemos igual esse paralítico. Quando alguém pergunta alguma coisa e você está angustiado, você não é objetivo naquilo que você quer. Você começa a querer explicar o porquê, sabe? Justificar ou se vitimizar e começa a remoer o passado, o sofrimento. Estou aqui há 38 anos e ninguém me ajuda a entrar no tanque. Toda vez que o anjo vem e move as águas, quando eu vou, alguém já foi. Eu nunca consigo ir. Não era isso que Jesus tinha perguntado, sabe? Então Jesus disse, levante e ande, seja curado. E naquele mesmo instante, aquele homem ficou curado. Mas sempre onde Jesus estava, existia multidões de pessoas. E ali, perto daquele tanque, tinha muita gente. Porque o povo ia, por conta dessa fé, dessa crença, que nesse tanque havia cura. Então tinha muita gente por ali. E Jesus disse isso a ele, ele ficou curado. Mas quando ele foi procurar Jesus, Jesus já tinha saído, desaparecido. Ele não viu Jesus mais por ali. Sabe, eu tiro de lição para minha vida essa história. Que a gente, quando vai falar com Deus, a gente tem que ser mais objetivo. A gente tem que ir com fé. Reconhecê-lo como único Deus. Reconhecer o poder, a grandeza, a honra, a glória que Ele tem. Reconhecê-lo como o único Senhor da nossa vida. Sabe? Reconhecer a excelência, a grandiosidade que o nosso Deus tem. Chegar diante dele sem duvidar. Não importa qual é o problema que você tem, que para você parece que é tão grande. Quando você for falar do teu problema para Deus, lembre-se que o Deus que cuida de você é muito, muito, muito maior do que os teus problemas e do que os problemas do mundo inteiro. Que basta uma palavra do Senhor e tudo na sua vida se resolve. Basta você acreditar nele. Você crer que ele está ao teu lado e conversar com ele. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho fé, Senhor. Eu queria ter uma fé de não duvidar. Uma fé capaz, Senhor, de chegar diante de Ti e Te ver. Mas eu sou de uma carne pecaminosa, frágil. O Senhor sabe
de que matéria eu fui feito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso de Ti. A minha vida sem Ti não vale nada. Eu sem o Senhor, eu não sou ninguém, sabe? Reconheça a grandeza de Deus. Não deixa Deus passar. Aquele paralítico quase deixou Jesus embora, sem falar o que é que ele precisava. Ficou falando, remoendo passado, jogando culpa em pessoas, né? Porque fulano sempre vai primeiro. Ele estava cansado porque durante todos aqueles anos nenhum parente, nenhum amigo, nenhuma pessoa que por ali estava, aquela multidão sempre estava cheio de gente, ninguém se ofereceu para ajudar. Ninguém nunca pegou ele nos braços e pôs ele primeiro. Ninguém se compadeceu e ele estava angustiado com isso. Ele ficou remoendo esse passado, essa angústia, esse sofrimento. E Jesus estava ali. Ele estava falando com o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que poderia fazer qualquer coisa que ele pedisse. Ele não reconheceu a grandeza do Senhor. Mas Jesus, com a sua misericórdia, com seu amor tão grande, para você ver, a gente não merece. A Bíblia diz que nós merecemos a morte, mas Deus, pela sua graça, nos deu a salvação, né? Pela graça sois salvos. Isso não é dom de ninguém, é graça de Deus, é dom de Deus. Isso não é mérito de nenhum ser humano, mas é dom de Deus, é graça, é presente. Aquele homem ficou remoendo o passado, mas mesmo assim, Jesus antes de sair disse, levante e ande, você está curado. E o homem levantou, pegou seu colchãozinho e foi embora. Porque ele não precisava mais ficar ali. Ele estava curado. A vida dele havia sido transformada. Guarde essa palavra no seu coração. Quando você estiver angustiado, lembre-se disso. Talvez a ajuda não está vindo dos teus amigos. Todo mundo está vendo você sofrer há muitos anos, mas ninguém te estendeu a mão. Mas lembre-se, o nosso Criador, Ele se compadece de nós. Ainda a gente não sabendo falar direito com Ele, não o reconhecendo com a grandeza que Ele tem, o senhorio dEle, mesmo assim, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós por amor, amor eterno, incondicional. Que o Senhor possa ter falado com você como falou comigo. E que o Espírito Santo do Senhor continue falando. E que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Cada um dos meus seguidores, cada um que me escuta, eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida. Portas abertas, vida plena. A vida plena, abundante, que o Senhor Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário por nós. Fiquem com Deus e até mais.